Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio. Estamos com mais um programa Leis do Sucesso e a gente vai falar um pouquinho hoje das contribuições. Então, como é que funciona? Então, a gente tem aquela pessoa que trabalha como empregado de uma empresa, empregado. Então, como é que vai acontecer a contribuição dessa pessoa? Vai depender do valor que ela recebe. Então, a gente tem a alíquota que é aplicada para a pessoa contribuir e tem a alíquota efetiva. Porque o que acontece? A alíquota aplicada vai ter lá, vamos por 12%, mas aí você vai ver a alíquota efetiva, porque é ela que vai fazer a diferença no valor que você vai contribuir. Então, por exemplo, se você recebe R$ 2.500 por mês, você vai estar na terceira faixa de salário, que eu já vou falar as faixas. A alíquota aplicada é de 12% sobre esse valor, mas no fim você vai pagar R$ 221,64 de contribuição previdenciária, o que corresponde a uma alíquota efetiva de 8,87%. Então, para quem paga o salário mínimo, a alíquota aplicada é de 7,5%, que é igual à alíquota efetiva. Agora, quem está acima de R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 vai pegar uma alíquota de 9%, cuja alíquota efetiva é de 7,5% a 8,25%. Quem recebe de R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40, paga uma alíquota aplicada de 12%, mas a alíquota efetiva vai de 8,25% a 9,5%. E para quem recolhe de R$ 3.134,41 a R$ 6.101,06, que é o teto do INSS, vai ter uma alíquota aplicada de 14%, que vai corresponder a uma alíquota efetiva de 8,5% a 11,69%. Então, por que isso? Porque o valor, ele vai ser, você vai pegar o valor e você vai colocar de acordo com a faixa. Então, você imagina aquela pirâmide de copos que a gente enche de água. Então, a primeira pirâmide, você vai pegar o seu salário. Então, a primeira pirâmide vai ser R$ 1.045. Aí passou, ele vai passar para a segunda faixa. Encheu a segunda faixa, então você vai aplicar a alíquota daquela segunda faixa. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira, o 1.045, encheu a primeira. Aí eu vou para o 1.045,01 até... Eu vou na segunda, que é o R$ 2.089,60. Encheu a segunda. Então, como é que eu vou calcular? Então, eu pego 1.045, aplico 7,5%, não tem discussão. Na segunda faixa, eu pego R$ 2.089,60 e tiro de R$ 1.045,01. Então, a diferença, eu vou aplicar o valor da tributação. E assim eu vou aumentando. Então, é aquela pirâmide que você vai mexendo, que você vai enchendo. Então, vamos supor, quem está na quarta faixa, então, vai aplicando a alíquota de todas elas. Então, vamos supor, você recebe R$ 3.000. Então, o primeiro passo, você vai encontrar a faixa de salário que você se encontra. Então, nesse exemplo, é a terceira faixa, que é de R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40, com uma alíquota aplicada de 12% e a alíquota efetiva entre 8% e 25% a 9,5%. Então, o segundo passo, você vai tirar a alíquota aplicada do valor da primeira faixa de salário e fixar esse valor. Então, a primeira faixa
é de 1.045. Então, como a gente ainda não está nos 3.000, a gente aplica a alíquota dessa faixa, que é 7,5%. Então, 7,5% de 1.045, se você recebe R$3.000, você já vai pagar 78,37, mas você vai pegar a segunda faixa de salário. Então, você vai lembrar desse valor. A segunda faixa, o valor é entre R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60. Como a gente ainda não está, a gente está na segunda faixa, é a terceira que a gente tem que chegar. A gente ainda não está na faixa do salário correspondente ao valor de R$3.000. Então, a gente vai aplicar parte do valor do seu salário, do que você recebeu aqui. Então, desse modo, eu vou aplicar a alíquota de 9% a 1.044, que é a diferença entre o máximo e o mínimo dessa faixa. Então, 9% de 1.044,59 vai dar R$ 94,01. Então, aí eu vou tirar a alíquota aplicada do valor da terceira faixa de salário e vou guardar esse valor. Então, a terceira faixa entre R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40. Então, agora eu cheguei na sua faixa de salário. Então, que corresponde aos R$3.000, e esses valores já foram aplicadas alíquotas das faixas anteriores pelo salário. Então, assim, R$3.000 menos 2.089,59, que é os 1.045 aplicados, 7,5 e 1.044,59 aplicados 9%. Então, vai dar R$ 910,41. Então, desse valor que sobrou, eu vou aplicar a alíquota dessa faixa de salário. Então, você vai anotar esse valor, 12% de 910,41. Então, vai dar R$109,24. Aí, eu vou pegar R$109,00. Então, eu vou pegar 78,37, que é a primeira faixa dos 1.045. Aí, eu vou aplicar mais 94,01, que é referente à segunda faixa, mais 109,24, que é referente à terceira faixa. Então, eu vou chegar no valor de R$ 281,62. É esse valor que a pessoa que recebe o salário de R$3.000 vai pagar de contribuição. Então, se o seu salário for maior, você vai aplicando os mesmos passos para faixas dos salários seguintes. Então, e para você calcular a alíquota efetiva, a gente faz o seguinte cálculo. A gente pega o valor da contribuição, divido pelo valor do seu salário. Então, R$ 281,62, eu vou dividir por R$3.000, que vai dar 0,09387, que é o equivalente a 9,387% que você está pagando do que você recebe. Então, eu sei que é complicado, vai estar o título, você pode pegar esse programa, você entra no YouTube, você digita lá, contribuição empregados do INSS, para que você possa entender que eu estou falando, e também tem a questão do servidor público federal, para a tabela de contribuição do servidor público federal, porque para os servidores públicos, a alíquota de contribuição para a Previdência vai seguir a mesma tabela, essa tabela que eu acabei de falar, mas ela vai ser um pouco maior, por quê? Porque o regime próprio, essa tabela que eu acabei de falar, ela chega, o topo dela, para quem está na Previdência Privada, é R$ 6.101,06. Então, o que acontece? Para quem é servidor público, eles ganham muito mais. Então, no início, as alíquotas e faixas de salário, elas seguem os mesmos valores da tabela dos trabalhadores da iniciativa privada. Mas depois do teto do INSS, ela vai aumentando. Então, ela continua, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos lá. A gente tem a mesma coisa, só que o valor é muito maior. Então, até um salário mínimo é 1.045, a alíquota aplicada 7,5 e a efetiva é a mesma coisa. De 1.045
0,1 a R$ 2.089,60. A alíquota aplicada é 9%, mas a alíquota efetiva é de 7,5% a 8,25%, porque é aquilo que eu falei dos copos, que você coloca, você faz uma pirâmide, você vai empilhando vários copos e vai jogando líquido. Encheu a primeira faixa, você pula para a segunda. Encheu a segunda, você vai até a terceira. Então, por isso que a gente tem a alíquota aplicada e a alíquota efetiva, porque sobre cada valor que você recebe vai aplicar uma alíquota diferente. Então, de R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40, a alíquota aplicada é 12%, mas a alíquota efetiva é de 8,25% a 9,5%. De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06, que é o teto do INSS, a alíquota aplicada é 14%, mas a alíquota efetiva é de 9,5% a 11,69%. Então, aí a gente já passou do teto. Então, aqui já não tem para iniciativa privada, só para o funcionário público. Então, R$ 6.101,07 a R$ 10.000, a alíquota aplicada é de 14,5%, mas a alíquota efetiva é de 11,69% a 12,86%. De R$ 10.001 a R$ 20.000, 16,5% a alíquota aplicada. A alíquota efetiva, ela vai de 12,86% a 14,68%. De R$ 20.001 a R$ 39.000, 19% a alíquota efetiva. A alíquota aplicada é 14,68% a 16,79%. E acima de R$ 39.001,01, a alíquota aplicada é de 22%, mas a alíquota efetiva é mais de 16,79%. Então, é uma forma de deixar os trabalhadores do Brasil em pé de igualdade quando a gente fala de contribuição previdenciária. Mas vamos supor, um servidor público federal que ganha R$ 20.000. Esse valor está muito fora da realidade dos trabalhadores da iniciativa privada. Mas ele vai ter que contribuir com R$ 2.928,42, com uma alíquota efetiva de 14,6421%. Então, o primeiro passo, a gente vai pegar esses R$20.000, vai pôr naquela pirâmide de copos. Então, encheu a primeira, ele vai pagar 7,5%, que vai dar R$ 78,37. Mais R$ 1.044,59, que é a diferença dos salários do maior e do menor da segunda faixa. Eu aplico a alíquota de 9%, vai dar R$ 94,01. Aí eu vou para a terceira faixa, porque é os 20.000 ele está ocupando. Então, ele enche o terceiro andar da pirâmide, que vai dar 1.044, a diferença do maior para o menor. Vou aplicar a alíquota de 12%, R$ 125,37. Aí eu vou para a quarta faixa, que é a diferença. Então, eu vou lá e pego a quarta faixa. Aí, eu vou estar pegando a diferença de R$ 6.101,06, tiro de R$ 3.144,41, eu vou ter o valor de R$ 2.966,65. Vou aplicar a alíquota de 14%, o que vai me dar o valor de R$ 415,33. E eu vou somando esses valores. Aí, eu vou para a quinta faixa. Pego a diferença do maior e do menor, vai dar R$ 3.898,93. Aplico a alíquota de 14,5%. Chego ao valor de R$ 565,34. Pego esse valor, esse último, R$ 565,34, mais todos os valores que eu falei anteriormente. Aí eu pego R$ 10.000, que é a diferença de 10 para 20, aplico a alíquota de 16,5%, que vai dar R$ 1.650. Aí, o que eu vou fazer? Vou somar todos os valores que deu em todas as alíquotas e vai dar R$ 2.928,42. Esse é o valor que eu vou pagar de contribuição, R$ 2.928,42. Para eu saber a alíquota efetiva,
eu vou aplicar, porque nesta minha faixa, até R$20 mil, é 16,5% a alíquota efetiva. Mas será que eu pago 16,5%? Eu pego 2.928,42, que é o valor que eu vou pagar do imposto, divido por 20 mil. Vai me dar 0,146421, o que me dá 14,6421% alíquota efetiva. Então, é muito diferente de 16,5% a alíquota aplicada. Então, para vocês verem a diferença que é. Então, essa começou a ser aplicada agora em 2020, essa nova tabela, tá? Então, as pessoas já vão começar a sentir, assim, no primeiro semestre, metade do primeiro semestre, começou a ser aplicada essa alíquota. Agora, é importante a gente deixar claro que isso é para quem é funcionário público federal ou para quem trabalha em empresa, né, que são aplicadas essas tabelas. Agora, para aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que contribui para a Previdência, não mudou nada. Então, nada muda para os contribuintes individuais, aqueles autônomos, os facultativos, a dona de casa, estagiário, aquele que tem 16 anos que começou a contribuir para o INSS, os estudantes, então, que não possuem renda própria, mas que querem contribuir com a Previdência. Então, ou seja, eles vão continuar pagando as alíquotas que existem atualmente, cujo valor base é 20% para os salários de contribuição que sejam superiores ao salário mínimo. Então, vamos supor, eu quero contribuir sobre R$2 mil, então eu vou calcular acima do salário mínimo. Então, eu vou calcular 20% desse valor e vou pagar. Então, eu paguei R$400. Eu paguei R$400, é 20% do salário de R$2 mil, tá? Então, vamos supor, a pessoa que quer pagar sempre que eu vou pagar acima do salário mínimo é 20%, sempre. Agora, o contribuinte individual que não tenha relação de emprego com a empresa, ele não presta serviço nenhum para a empresa, ele não tem nada com a empresa. E o segurado facultativo, o recolhimento pode ser mediante aplicação de alíquota de 11% sobre o salário mínimo, que hoje é R$ 1.045. Importante dizer isso, por quê? Porque eu pego direto pessoas que contribuíram abaixo do salário mínimo. Então, antes de se aposentar, tem que emitir guia, pagar a diferença para que aquele valor seja computado. Então, precisa tomar cuidado para você não pagar abaixo do mínimo. Só que lá, quando você vai se aposentar, o INSS, ninguém te chama e fala, olha, esses valores aqui não vão ser considerados, porque estão abaixo do mínimo. Então, você precisa saber que está abaixo do mínimo, porque lá ninguém vai te avisar. Então, aquele tempo simplesmente é desconsiderado. Então, precisa tomar cuidado. Agora, para o microempreendedor individual e para o segurado facultativo sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda inscrita no CAD único, o recolhimento deverá ser feito mediante a aplicação da alíquota de 5% sobre o valor do salário mínimo. Então, a dona de casa, você quer se inscrever? Você quer recolher como dona de casa, pagar 5%? Você vai e se inscreva no CAD único. Se não tiver inscrição no CAD único, não adianta você recolher. Porque se você recolher, você vai estar pagando à toa, porque você não está no CAD único. Então, primeiro você se inscreve no CAD único, depois você vai recolher. Você não pode fazer o contrário, porque não vai ser considerado as suas contribuições. Importante falar que agora há pouco eu falei do salário mínimo, que vai ser desconsiderado. Você pode agrupar aqueles vários salários abaixo do mínimo para chegar no mínimo. Mas, se você faltam poucos reais para chegar no mínimo, se você pagar, conta aquele mês inteiro. Então, às vezes, por muito pouco que você pague, acaba valendo a pena do que agrupar e, vamos supor, 2 meses contar como um. Acaba sendo ruim para você. Então, você pode agrupar desde que seja no mesmo ano fiscal, mas evite, porque se você pagar um pouquinho que você pague, você já tem aquele mês como o mês todo. Então, você vai ter o salário mínimo o mês todo. E também, a gente teve um decreto agora, o 10.410,
que ele fala o seguinte, que as contribuições agora, não importa se você teve um dia de trabalho numa empresa, se você pagar essa contribuição nesse um dia, acima do salário mínimo, conta como um mês inteiro, tá? Então, tem essa... Só que a gente não sabe se esse decreto vai vigorar, se ele vai continuar, porque ele tem muitos... Assim, boa parte dele ele é inconstitucional. Então, vamos ver o que vai acontecer aí com o decreto, porque, assim, ele tem vários trechos que realmente vai ser objeto de ação. Então, até agora é contado o mês inteiro. Agora, vamos ver como é que vai ficar, se o decreto passa, se não passa. Bom, vamos ver se ele vai continuar ou não. Bom, o contribuinte individual que presta serviço à empresa ou equiparado, ele terá retido pela empresa o percentual de 11% sobre o valor recebido pelo serviço prestado. Estará obrigado a complementar diretamente a contribuição até o valor do mínimo mensal do salário de contribuição. Quando as remunerações recebidas no mês por serviços prestados à empresa forem inferiores ao salário mínimo. Bom, é importante você verificar, antes de você se aposentar, quanto você tem de contribuição. Vale a pena complementar? Vale a pena você fazer, todo mês você vai lá, paralelamente, você paga um pouquinho a mais? Vale a pena? Será que vale a pena deixar como está? E quanto que eu recolho? Como é que está a minha média agora? Sobre quanto que eu devo recolher? Eu estou para me aposentar? Quantos anos faltam? Qual a melhor regra que se aplica ao meu caso? Então, tudo isso, gente, é uma questão de você fazer um planejamento previdenciário para você ver qual a regra que se aplica, se você está em regra de transição, se cabe, se é melhor a aposentadoria por idade, a questão se tem valores abaixo do mínimo, porque para você não tomar uma negativa, porque aqueles valores não vão contar. Então, tudo isso você tem que, assim, tomar cuidado para que você não seja prejudicado nessa reforma da Previdência. Então, você tem que fazer cálculo. E outra, eu vejo gente que joga dinheiro fora, que me procura, mas agora eu aumentei minha contribuição, mas então não vale a pena, minha média está baixa, falta um ano para a pessoa se aposentar, ela acha que pagando pelo teto ela vai ter aposentadoria pelo teto. Não é assim, mudou faz muito tempo e a gente já teve uma reforma agora em 2019, então é importante você estar inteirado do que está acontecendo, verificar qual é a sua média salarial, quanto tempo de contribuição você tem, como está o seu CNIS, se precisa regularizar, porque às vezes a pessoa já tem condições de se aposentar e ela não se aposenta porque o CNIS dela está totalmente irregular. Então, é importante você regularizar, é importante você saber a sua situação, é importante você tomar cuidado para que você não seja prejudicado, para que você não saia, não peça, porque você pedir fora do tempo pode te custar muito caro. Você pedir antes a aposentadoria ou pedir depois da data, você pode perder muito dinheiro. Então, por isso, é importante fazer um planejamento previdenciário. Bom, essas e outras dicas você acompanha aqui no Leis do Sucesso. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.